Hey, Bus! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje a gente vai tirar uma dúvida, aquela dúvida. Eu sei que você já teve essa dúvida, eu já tive essa dúvida, todo mundo já teve essa dúvida em algum momento da vida, que é sobre say, tell, speak and talk. Parece tudo muito igual pra você? Sim, né? Pra mim também parecia, e eu vou contar pra você hoje como tirar toda essa dúvida e saber exatamente quando usar um, quando não usar o outro, tudo bem? Então, fica ligadinho no canal. Essa também foi uma dúvida deixada aqui nos comentários e eu faço questão de responder. Então, se liga aí, se tiver mais alguma dúvida, já sabe, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Então, let's go! Speak, talk, say and tell. Sim, esses 4 verbos estão relacionados à fala, mas quando utilizar cada um deles, ficou na dúvida? Então vamos lá. Começando primeiro por speak and talk, tá? Primeira coisa que eu já vou deixar claro para vocês, eles são sinônimos, sim. Isso quer dizer que em vários momentos eu posso dizer speak e eu posso trocar pelo talk também. Então não vai ter muita diferença, tá? E cuidado com a pronúncia, não é talk, é talk, ok? Então cuidado com a pronúncia aí que é bacana para não escorregar. Olha, então quando eu posso utilizar e qual a diferença? Tem uma única e exclusiva diferença entre eles, que é quando você fala sobre a sua habilidade. Então, se eu falo que eu tenho a habilidade de falar um outro idioma, aí eu vou utilizar, nesse caso, o verbo speak, tá? Então, alguém te pergunta, quantas línguas você fala? Fala, né? A gente usa o mesmo verbo aqui, falar. Então, nesse caso, você vai falar, I speak 2 languages. I speak 2 languages. Ou você vai falar I speak Portuguese, I speak English, I speak Japanese. Mentira, tá? Não é o meu caso, tá bom? Mas toda vez que você tiver uma habilidade, você pode utilizar o speak. Você tem que utilizar ele, não dá pra falar I talk português, tá errado. Tá, essa é a primeira diferença. Depois disso, você pode utilizar um ou o outro que vai dar na mesma. Só um pequeno detalhe, o speak algumas vezes soa um pouquinho mais no contexto, mais sério, sabe? Por exemplo, se eu falo assim, I want to speak to you. I want to speak to you. Nesse caso, esse speak, né, de eu quero falar com você, esse speak deu uma ideia de que é um negócio mais sério, sabe? Tipo assim, eu vou falar, eu sou seu chefe, eu falo, você escuta. Algo mais assim. E se você falar, I want to talk to you, nesse caso parece ser uma coisa mais informal, vou contar das novidades do meu dia a dia, sei lá, algo mais assim. Então, esse pequeno detalhe, mas efetivamente eles são sinônimos, não faz diferença nenhum usar um ou usar o outro, a não ser no caso quando você fala da sua habilidade de falar um idioma. Aí nesse caso sim, só utilize o speak. Agora vamos falar então sobre tell and say. Tem muita diferença aí? Tem diferença. O say, se você for traduzir ao pé da letra, o say é dizer. E no caso, o tell é contar. Então tem uma diferença aí, né? Inclusive temos verbos diferentes no português para falar de um mesmo objetivo, que é sim algo da linguagem, né? O fato de falar, de contar algo para alguém. Então você usa o tell e o dizer algo, aí você usa o say, tá bom? E lógico tem alguns pontos que dá para utilizar de um e de outro. Só um detalhe, na hora de formular as frases, não dá para utilizar o say com uma pessoa já direto. No português é comum a gente falar assim, ele me disse. E no inglês, a gente não usa, no caso, o verbo disse, né, dizer e tal, ele não vai utilizar o say me. He said me, tipo, algo do tipo, sabe? Ele me falou, ele me disse. Tá errado. Nesse caso, a gente tem que utilizar he said to me. Tem que usar a preposição to no meio. Então, he said to me something. Tá? Então, quando usar o say, o said, eu tô falando said, que é o passado do say. Então, se eu for falar no passado, né, ele me disse algo, eu tenho que dizer he said to me. Eu tenho que usar a preposition to. Aí, quando eu falar do verbo tell,
quando eu quiser usar o verbo tell, que no passado é told, eu posso usar direto a pessoa, eu não preciso usar a preposição no meio. Então eu posso falar he told me. He told me. Então, nesse caso, é mais comum, até por agilizar, a linguagem, né, cada vez é mais rápida. Então, a gente já vai direto pro told me. Ao invés de você falar, ele disse pra mim, você vai falar, ele me contou, que aí é o told me, he told me. He told me a secret. Então, é melhor, soa mais fluente, sabe? Assim, é mais comum utilizar essa expressão do que falar he said to me. Ou, cuidado, não fala igual no português, he said me. Isso tá errado. He said me wrong, ok? Não é assim. He said to me ou he told me. Aí você vai direto, tá ok? Então, cuidado com esse detalhe aí. E o said, normalmente, nesse caso, né, já que não é tão utilizado na forma falada, porque ou é utilizado, sim, não tem problema, mas aí tem que complementar ainda mais essa linguagem, isso quer dizer que deixa ela um pouco mais extensa do que já é comum dizer no dia a dia, então eles acabam utilizando told. Ou tell nesse caso. E aí, sim, eles utilizam na forma escrita, por exemplo, num jornal, né? Então você vai falar he said, dois pontos, abre aspas e coloca a frase da pessoa, né? Ele disse, exatamente assim, abre aspas e fala o que foi que a pessoa disse. Ou seja, fica um pouco mais por escrito, um pouco mais formal e mais extenso utilizar o say. Não tem problema, se você quiser utilizar, legal. Se não, a outra opção seria utilizar o tell, que aí é mais rápido, é menos extenso, você parece um pouco mais fluente nesse caso e não corre o risco de errar na hora de utilizar a preposição, tá ok? Bom, e se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa aqui o seu comentário, a sua sugestão de próximo vídeo e fica ligadinho que a gente vai falar sobre uma outra dúvida no próximo vídeo, que é uma dúvida constante que também já deixaram aqui, que é quando utilizar os articles, os artigos, né? O a, o and, o the. Então fica ligado que em breve tem mais vídeo pra você com muita dúvida, tá ok? Bom, that's it for today. See you. Bye bye.